Boa noite, pessoal. É um prazer recebê-los aqui. Vejam que eu não desisto de vocês. O Periscope está num momento muito instável no Brasil. A transmissão anterior ela travou, caiu. Eu não consegui sequer continuar, não é? Eu olhei aqui, o meu aparelho tá bom, a minha velocidade de internet tá boa. Realmente a gente está passando por alguns dias muito ruins no uso do aplicativo Periscope no Brasil. Então eu preciso implorar a vocês para que a gente consiga fazer essa revisão hoje, que vocês não escrevam nada na transmissão, nada. Finge que não existe aí no seu telefone a opção escrever. Confia. Se vocês ficarem escrevendo, vai atrapalhar. Então vamos combinar algumas regras básicas aqui. Algumas regras básicas. Regra número 1. Ninguém fica escrevendo sem mensagens. Deixa aqui eu falo. Quando você escreve sem mensagem, você está mandando uma mensagem, você está colaborando para travar. Ninguém, em hipótese alguma, ninguém escreve tá travando. Antes de vocês perceberem que travou aí, o Periscope avisa para mim que trava, ele pisca. Então, na mesma hora que vocês sabem que tá travando, eu também sei. Então, não bota tá travando, travou, porque isso só vai terminar de ferrar tudo. Então eu vou implorar a todos vocês que eu amo de paixão, meus afilhados, meus queridos amores aí, do Coaching Exame de Ordem, do Portal F3, a galera do Brasil inteiro que vai estar comigo. Por favor, não escreve nada na live, tá certo? Não comenta, não elogie. Se quiser me criticar, critica depois no privado, no Instagram, no WhatsApp, mas não digita nada na tela. Se você encostar o seu dedo aqui, só encoste para fazer uma coisa, convidar seguidores ou botar coração. Se você vier com o seu dedo, só vem aqui nesse contador para botar assim, ó, convidar seguidores. Porque você vai ajudar os seus amigos que estudam para concursos, que estudam para o exame de ordem, com uma aula maravilhosa. Eu estou inspirado, estou no tesão, estou na vontade aqui de fazer uma aula mega fenomenal para vocês. Trouxe 10 temas especialíssimos de prova para a gente conversar hoje aqui. Então eu vou implorar vocês para a gente conseguir fazer essa aula, tá? Que vocês não escrevam nada na tela, tá certo? Então a gente vai falar hoje do tema 46 ao tema 55, tá certo? Do 46 ao 55. Eu vou, como a gente veio do 1 ao 45, eu vou ditando o tema, vocês vão anotando e vamos fazer esse caderno ficar um espetáculo. Eu prometo a vocês, dou minha palavra a vocês, que eu vou ajudar vocês a gabaritarem essa prova da OAB e a galera concurseira, ao mesmo tempo trava para mim e aí pisca na tela para mim que tá travando. Eu percebo de imediato, tudo bem? Então, isso aí, ó, tá normal, gente, isso só piora, entendeu? Se você escrever qualquer coisa, vai piorar. O Periscope está numa semana ruim, o aplicativo está ruim. Não sei se vocês estão fazendo uma revisão de rota, eu não sei se vocês transmitem pelo Periscope, mas a logística do Periscope mudou, o algoritmo mudou, agora não é mais em português pra gente, o Start Broadcasting é em inglês, então o Periscope está passando por uma reestruturação, tá? Então eu vou pedir a vocês que tenham muito carinho de não escreverem nada durante a transmissão, tá certo? No máximo fazer isso é que a minha amada amiga Emily fez agora, convidar os seguidores, tá certo? Então, ó, sintam-se todos cumprimentados, todos são muito amados, todos vocês sem exceção. Todos são muito queridos, galera do Brasil inteiro. Então, só escutando, não escreve nada. Olha a minha paciência, é de jogos. Os caras estão controlando tudo. Então, a gente sabe que na semana que vem volta. Por exemplo, se eu botar o meu dedo aqui embaixo, para mim que estou transmitindo, vai aparecer o rosto da Hillary Clinton ou o rosto do Donald Trump. Se eu botar meu dedo aqui embaixo, ó, vão aparecer eles aqui na tela. Se eu clicar no Trump, vai aparecer o rosto do Trump, aí eu tiro. Se eu clicar na Hillary, vai aparecer o rosto da Hillary, aí eu tiro. Então, tá tendo a influência do processo eleitoral americano. Se der essas travadinhas rápidas, você espera voltar. Por favor, tá certo? Não escreve. Travou, tá certo? Vamos lá? Então, anotem aí no caderno de vocês. Dica 46. Dica 46. Direito civil, parte geral. Direito civil, parte geral. Bens móveis
e imóveis por imputação legal. Direito civil, parte geral, bens móveis e imóveis por imputação legal. O que seriam bens móveis ou imóveis por imputação legal? Esse é o tema da nossa dica 46 em Direito Civil, parte geral. Tudo bem? Bom, eu vou botar o telefone aqui no suporte, vou botar ele de lado, ele vai ficar de lado, não é travar, não é nada, tá certo? Eu vou botar aqui para não ficar com o braço esticado o tempo inteiro. Então, estou colocando aqui o periscópio, o telefone no suporte, no apoio. Deixa eu preparar aqui ele. Opa, vamos lá. Deixa eu só terminar de ajeitar aqui o apoio. Beleza. Espera aí. Maravilha. Bens móveis ou imóveis por imputação legal. Minha gente, a gente sabe que no Código Civil e também na doutrina existem diversas classificações quanto ao Instituto Jurídico dos Bens. A gente classifica os bens mediante uma análise de diferentes critérios classificatórios. E a gente apresenta várias classificações. Uma delas é a classificação em que os bens são subdivididos em dois grupos, bens móveis e bens imóveis. É óbvio que não é a única classificação, existem várias classificações importantes. Bens fungíveis e infungíveis, bens singulares e coletivos, bens divisíveis e indivisíveis, bens materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis, bens móveis e imóveis. Classificar os bens como móveis ou imóveis, e essa é a primeira dica, classificar os bens móveis ou imóveis é fazer uma das diferentes classificações que a doutrina trabalha e o código, o legislador trouxe para dentro do código. No Código Civil, quando a gente analisa os bens em si mesmos, a mais importante das classificações para as provas é que distingue os bens em móveis ou imóveis. O critério que se avalia quando se faz dita classificação, distinguindo os bens entre móveis ou imóveis, é o critério da mobilidade da coisa. A gente analisa se é possível deslocar a coisa corporeamente de um ponto a outro no espaço, sem que, em razão desse deslocamento, se provoque uma ruptura na integridade física, na estrutura corpórea da coisa, de sorte a prejudicar a sua funcionalidade ou seu valor econômico. A gente diz que um bem é fisicamente imóvel quando a gente percebe que não é possível deslocá-lo de um ponto a outro no espaço sem provocar um dano, uma ruptura da sua integridade estrutural física ou da sua utilidade econômica. Então ele é imóvel, ele não pode ser movido. Ao contrário, a gente diz que o bem é móvel, se ele puder ser deslocado de um ponto a outro no espaço e esse deslocamento não gerar uma perda da integridade física da coisa ou da sua utilidade econômica. Móveis são as coisas suscetíveis de mobilidade, de deslocamento espacial, de deslocamento físico, sem que com dito deslocamento se gere uma ruptura da integridade física, estrutural, corpórea da coisa ou a perda da sua utilidade econômica. Mas observe que esse critério de distinguir os bens em móveis ou em imóveis, com base na possibilidade ou não do deslocamento físico, com ou sem a perda da integridade corpórea e da utilidade econômica, esse critério ele só é útil para a gente quando a gente analisa as coisas tangíveis, palpáveis, tocáveis, fisicamente visíveis. E aí eu pego um bem como esse copo e digo, esse bem é móvel porque eu posso pegar esse bem e deslocá-lo de um ponto a outro no espaço sem que esse deslocamento implique na ruptura da integridade física, na perda da utilidade econômica dessa coisa. Por isso é fisicamente imóvel. Eu digo que a casa na qual você está agora me assistindo, o apartamento no qual você está me assistindo, é um bem imóvel porque não é possível, certamente, deslocá-lo fisicamente de um ponto a outro no espaço sem que dito deslocamento provocasse a ruptura da sua integridade física ou a perda da sua utilidade econômica. Veja que esse natural modo de distinguir os bens entre móveis e imóveis é adequado para os bens palpáveis, os bens tangíveis. Mas existem certos bens que são imateriais, que são intangíveis, que não se tocam, que não têm átomos, estrutura corpórea.
bens imateriais, por exemplo, os direitos suscetíveis de valoração econômica. Então nós temos alguns tipos de bens, alguns direitos que não têm corpo físico, mas que podem receber valoração econômica no nosso ambiente de mercado, na atividade econômica. E o legislador teve um carinho de identificar alguns desses bens, bens imateriais, bens incorpóreos, e qualificá-los, ora como bens móveis, ora como bens imóveis. E são bens que você não toca, que você não pega. Daí a gente fala que existem os bens que, ora, se classificam como bens móveis ou imóveis por imputação legal, por definição legal. É que o legislador percebe que é importante classificar certos bens imateriais, ora como móveis, ora como imóveis. Por quê? Porque existem diversas normas importantes no direito, de diversos sub-ramos jurídicos distintos do direito civil, que ora se aplicam se o bem for móvel, ora se for imóvel. Por exemplo, se eu quisesse cogitar no próprio direito civil do instituto jurídico, do instituto da uso capião, as regras, especialmente as regras de prazo para uso capião de coisa móvel, são umas. 5 anos, podendo reduzir para 3. Já para uso capião de imóvel, são outras. 15 anos, 10, 5 ou 2. Na uso capião familiar, pro labore, por abandono, uso capião familiar, pro família e por abandono de lar. Muda o regramento se a coisa for móvel ou imóvel. Se eu quiser no direito penal analisar a possibilidade de certa conduta, reconhecer a tipicidade do crime de furto, roubo, eu só posso falar de furto, roubo, alguns desses crimes contra o patrimônio se eu estiver falando de objeto móvel. Eu não posso falar de furto ou roubo de bem imóvel, né? Se eu disser, por exemplo, para fins de tributação, que eu vou cobrar um imposto sobre o exercício de propriedade, de posse, domínio útil de certo bem, se for um móvel, eu não posso falar de IPTU e TR, talvez possa falar de PVA se for um veículo automotor terrestre, mas se for imóvel, eu posso trafegar no campo do IPTU municipal, do ITR federal. Percebam que eu poderia aqui gastar vocês com milhares de exemplos, apontando a vocês a importância de se constatar que certo bem, ora, é definido como móvel ou como imóvel, porque o ordenamento jurídico aninha uma série de regramentos importantíssimos nas mais multifacetárias relações intersubjetivas, interpessoais, que ora só se aplicam para coisas móveis, ora só se aplicam para coisas imóveis. Então o legislador, ele pega certos bens imateriais, que você não vai dizer se é móvel ou imóvel pelo critério físico, porque eles não têm corpo. E aí o legislador diz, eu vou considerar móvel ou eu vou considerar imóvel, por imputação legal. Então os bens móveis ou imóveis, por definição legal, por imputação legal, por presunção legal, são aqueles bens imateriais que o legislador expressamente afirma que ora são móveis, ora são imóveis, para que se apliquem as normas jurídicas do regime jurídico de coisas móveis ou do regime jurídico imobiliário. Tudo bem? Tudo ótimo. Continue junto comigo, pedindo a galera que não mande nenhum tipo de mensagem na live, tá certo? A gente está sofrendo aqui com a travação da transmissão. Ninguém manda mensagem, por favor, tá certo? Beleza, então vamos embora. Moçada, quais seriam os bens móveis por definição legal e quais seriam os bens imóveis por definição legal? Vocês vão tomar nota aí nos apontamentos de vocês de 2 artigos importantíssimos do Código Civil. Tudo bem? Vamos anotar no código, no caderno da gente, no caderno de dicas do Papo com PB, nessa dica 46, artigos 80 e 83. Artigos 80 e 83. Tá certo? Então, eu vou pedir que uma única pessoa, eu vou falar o nome da pessoa, algumas que eu já vi que estão na transmissão, confirme para mim. Então, por exemplo, eu vi que Priscilinha tá aí. Priscilinha, aluna da gente aqui do portal, do Rio de Janeiro presencial, Priscilinha 007. Priscilinha, só você, ninguém mais. Se todo mundo começar a escrever, trava. Priscilinha, você pode confirmar para mim, que eu tô sem o código na mão, se são os artigos 80 e 83 que vão definir os bens móveis e os bens imóveis por imputação legal, consideram-se móveis para fins legais, o 80 para imóveis e o 83 para móveis, só Priscila, tá? Priscilinha 007, estou designando essa missão a você, depois eu mudo e escolho outro amigo. Valeu, Pripri, valeu. Então ninguém mais escreve, deixa só a Priscila, tá? Senão eu vou dar aquele fora. Seu nome é Priscila, vocês sabem, e quando eu quero dar fora eu dou, né? Com amor e carinho, uma dor na lata, plau! Valeu, Priscila. Então todo mundo anota, artigos 80 e 83, tá certo? Fica aí, Vini, que eu vou chamar você na próxima, Vini, lá de Cuiabá. Vou chamar você, Vini. Você vai ser o próximo a quem eu vou pedir para confirmar artigos. Então, nos termos do artigo 80
e do artigo 83, o Código Civil ensina, e é isso que cai em prova. O que é que são bens móveis por definição legal e o que é que são bens imóveis por definição legal. E quais são esses bens? Vamos começar. Bom, bens imóveis primeiro, na sequência dos artigos. Vamos começar pelo 80. Bens imóveis. Gente, primeiro, o direito à sucessão aberta. O direito do herdeiro que se consagra quando o de cujus falece e com a morte do de cujus ocorre a abertura da sucessão. Quando a gente estuda o direito sucessório, a gente aprende que quando certa pessoa falece, imediatamente com a sua morte ocorre a extinção da personalidade jurídica. E com a extinção da personalidade jurídica em razão da morte da pessoa, todos os bens que até então integravam o patrimônio que essa pessoa tinha, esses bens se transmitem para os seus herdeiros necessários. E, eventualmente, se ele ainda em vida, em ato de disposição de última vontade, celebrou o negócio jurídico unilateral de testamento instituindo legado, aquela parte que caberia ao legatário fica assegurada para o legatário dentro do legado instituído, desde que esse testamento seja válido e em especial, se não se extrapolar o limite dos 50% disponíveis, que é o que se pode dispor em testamento. Então, quando o de cujus falece, a gente aprende que imediatamente no momento da morte, né, sem mensagens, por favor, sem mensagens, por favor, não atrapalhe a transmissão, ninguém botando mensagem, por favor. Então, quando o de cujus falece, ocorre a abertura da sucessão. A abertura da sucessão é esse fenômeno em que os bens que integravam o patrimônio do de cujus, imediatamente com a morte, migram para os herdeiros, que passam a adquirir esses bens com a confirmação do direito de cesínio, saisínio, dependendo de qual pronúncia no direito comparado a gente quiser seguir, direito de cesínio, droit, ou direito de saisínio, como alguns preferem falar. Tanto faz, não vou entrar nessa polêmica da linguagem. Então, com a morte de uma pessoa, extingue-se a personalidade e os bens que integravam o patrimônio que essa pessoa tinha em vida se transmitem para os beneficiários, correto? Sem mensagens. Saudando mais uma vez o especialista em direito civil, professor Aurélio Boré, da Escola de Magistratura e do Ministério Público do Rio de Janeiro e professor titular do Portal F3. Então, conforme aí meu amigo Aurélio Boré está na live, homenageando a ele, eu continuo com o direito civil. Então, quando a pessoa falece, nesse momento de sua morte, os bens se transmitem aos herdeiros, ocorre o fenômeno jurídico chamado abertura da sucessão, e a gente tem com a abertura da sucessão a confirmação do direito de cesine e a transmissão dos bens aos herdeiros. Vejam bem, os herdeiros, portanto, adquirem os direitos que a lei consagra sobre essa sucessão aberta. Esse rol de direitos sobre a sucessão aberta, os direitos sobre a sucessão aberta, os direitos sobre o espólio. Imagine que José da Silva faleceu, deixou um patrimônio de R$1 milhão com 2 filhos, 2 irmãos entre si, concorrendo por igual, como os únicos herdeiros, e cada um com a expectativa de receber 50% sobre aquela herança. Então vejam que se José da Silva faleceu e deixou R$1 milhão em patrimônio, deixando como herdeiros seus únicos filhos, 2 filhos, cada um concorrendo por igual, com 50% sobre a herança, Caio e Tício, na breguice habitual, né, Boré, que o direito civil ama. Eu vou dizer que Caio tem o direito de se apropriar, no momento da partilha, do equivalente a 50% dos bens do espólio. Igualmente, o Tício tem o mesmo direito de se apropriar de 50% daquele acervo de bens do espólio quando do momento da partilha. Nesse viés, é dizer que seja Caio, seja Tício, cada um dos dois tem direitos sobre essa sucessão aberta. Os direitos sobre a sucessão aberta se traduzem em bens imóveis, por definição legal, nos termos expressos do artigo 80 do Código Civil. Então, para as provas de vocês, meu amigo Boré, fique à vontade, você é o único autorizado, Boré, a se quiser fazer algum tipo de comentário. Eu estou suplicando para a galera não comentar, para não travar a transmissão. A Aurélio Boré é hoje, reconhecidamente, um dos maiores professores de direito civil desse país. E vejam como eu estou velho. Como eu tô velhinho, eu tive a honra, se eu tiver errado, Boré, me corrija, eu acho que eu fui seu professor há 10 anos atrás, na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, na Emerge. Correto? Boré foi um dos meus mais inteligentes alunos. Olha como o PB tá velho, eu comecei com 23 anos a dar aula, lá na Emerge. Cara, que orgulho de hoje poder chegar numa live e dizer que eu fui professor de um dos maiores professores de direito civil do Brasil. Né? Te amo, cara, você é um dos melhores que eu já treinei e hoje você brilha e o seu brilho é fruto da sua escolha de vencer através do estudo, né? Eu lembro de você na Emerge, você era um cara mais novo e raçudo, estudava pra cacete, se destacava, falava bem pra caramba, não é à toa
que hoje você está encantando o país inteiro com essas aulas maravilhosas. E eu fico muito honrado de ter você no corpo docente do Portal F3. Né? A galera te ama, velho. O pessoal é apaixonado por você. A mulherada, você sabe, não precisa nem falar nada. Você, Deus lhe fez bonito, não me deu esse talento, né? Me deu essas orelhas de abano, esse dentão. Você aí a mulherada é louca por você, né? Vamos embora, então vamos voltar. Qual é o primeiro bem imóvel por definição legal? Qual é o primeiro bem imóvel por definição legal que, se cair na sua prova, você marca? Bem imóvel por definição legal nos termos do artigo 80 do Código Civil. Os direitos sobre a sucessão aberta, tudo bem? A galera que estuda tributário comigo, quem fizer a segunda fase do ABEI tributário, fizer a pós em tributário, quando eu explico tributação sobre a sucessão, eu explico que quando o herdeiro cede seus direitos hereditários para o outro, a cessão de direitos hereditários é cessão de bem imóvel. Por que é cessão de bem imóvel? Porque o herdeiro, quando faz o contrato com o outro, um irmão quer ceder seus direitos hereditários para o outro. Ambos aceitaram, não houve renúncia pro monte abdicativa, ambos aceitaram e ao aceitarem, um deles resolveu fazer a cessão dos seus direitos hereditários. Qual é a natureza jurídica dessa cessão? É uma cessão inter vivos, de um herdeiro para o outro, de bens imóveis. É por isso que, se ela for onerosa, cabe ITBI. E eu ensino isso para vocês na segunda fase tributária, que a gente dá um show de direito civil na segunda fase tributária. Não é porque o bem que está sendo cedido é o quê? É o direito sobre o espólio. São aquelas aspas, aquelas cotas, aquele percentual, 33%, 25%, um quarto, um terço. Então eu cedo os meus direitos sobre o espólio, eu faço uma cessão dos meus direitos hereditários, dos meus direitos sobre a sucessão aberta. Eu estou cedendo o quê? Bem imóvel. E se a transmissão intervivos de bem imóvel for onerosa, qual é o imposto que cabe? ITBI. Entenderam? Mesmo que no espólio não existam bens fisicamente imóveis. A cessão de direitos hereditários, aproveite e tome nota, vai que essa porra cai na prova. A cessão de direitos hereditários é sempre uma cessão de bens imóveis. Porque o que se cede na cessão de direitos hereditários de um herdeiro para outro ou para terceiro, com o consentimento dos demais, o que se cede são os direitos sobre o espólio. É aquele rol de cotas, de percentuais que o cedente tem e está cedendo para o cessionário. Então a cessão de direitos hereditários é sempre uma cessão de bens imóveis. Porque os direitos sobre a sucessão aberta consistem em bens imóveis, artigo 80 do Código Civil. Qual é o segundo perfil de bens imóveis por definição legal? Anota aí. Qual é a segunda categoria de bens imóveis por determinação, por imputação legal, também no artigo 80, só muda o inciso do artigo 80. Se liga, os direitos reais sobre coisa imóvel e as ações para proteger a integridade deles. Direitos reais sobre imóveis. Então, se eu tenho um direito real sobre um imóvel, o meu direito real sobre o meu imóvel, que sequela a coisa, que me assegura todas aquelas faculdades e prerrogativas inerentes a um direito real, os direitos reais lá do artigo 1225 do Código Civil, o artigo 1225 que lista os direitos reais. Quando eu tenho um direito real, tá? Quando eu tenho um direito real, e esse direito real se recai sobre um bem imóvel, direito de uso, direito de gozo, direito de superfície, né? Direito real do promitente e comprador. Quando eu tenho um direito real sobre bem imóvel, a natureza jurídica desse direito real é de um bem imóvel. Daí a gente diz que os direitos reais imobiliários são bens imóveis por definição legal. E preste atenção, as ações que são idealizadas no processo, no direito processual civil, as ações próprias, típicas, nominadas, para proteger direitos reais, as ações protetivas do direito real imobiliário, também são bens imóveis. Então, na sua prova, pode marcar verdadeiro que a natureza jurídica é de bem imóvel para os direitos reais sobre imóveis e para as ações que protegem a integridade de direitos reais imobiliários. Tamo junto? Tamo junto. Maravilha? Maravilha. Bom, para quem estiver travando, sai e volta. Não está travando a transmissão, não. Tá perfeito aqui, não tá piscando, não tá parando, tá perfeito. Tá mantendo o contador com a mesma numeração de pessoas, não tá travando. Tá? Então vamos continuar. Para alguém que travar, sai e retorna. Vamos continuar sem mensagens, por favor, tá? Então, bom, caminha. Quem quiser, no máximo, faça isso que a Daiane fez, o Sami Mariano aí, compartilhe e convida seguidores. Só isso, nada de mensagem. Então, esses são os bens imóveis por definição legal, tá certo? Artigo 80 do Código Civil. Direito sobre a sucessão aberta e os direitos reais sobre imóveis, pessoal de Jampa em peso aí, Sami, Chay, a Renatinha, e as ações para proteger direitos reais sobre imóveis. Vamos embora? Vamos embora. Quais são os bens móveis? Quais são os bens móveis por definição legal? Quais são os bens móveis por definição legal? Os bens móveis por definição legal estão no artigo 83. Quais são eles? Vamos lá? As energias suscetíveis de valor econômico.
energia elétrica, energia nuclear, as energias suscetíveis de valoração econômica, que podem ser alienadas, podem ser compradas, vendidas. As energias suscetíveis de valor econômico se apresentam aqui para nós como uma primeira de 3 linhas de exemplos que eu vou dar de bens móveis por definição legal. Energias suscetíveis de valor econômico. As energias suscetíveis de valor econômico. Bens móveis por definição legal. Ah, PB, não seria móvel? Não, você não toca na energia. A velocidade em que ela se produz é tão rápida que ela não consegue atomizar corpo. Você pega na energia, você pega na luz, você consegue segurar? Não consegue. Então ela não tem materialidade que se estruture no átomo presente. Então o legislador disse, na dúvida, eu vou dizer que é coisa móvel. É por isso que você leva aquela discussão lá para o direito penal, que eu não vou entrar nela agora, que abriria uma outra, né, linha de argumentações. É um tema que eu estudo muito, que eu gosto, né? Furto de energia. Se o fato é típico, se é atípico. Então, preste atenção. Para a prova de direito civil, a gente vai dizer que as energias elétricas suscetíveis de valor econômico são bens móveis, sim. Isso é expressamente previsto no artigo 83 do Código Civil. O segundo exemplo para você anotar, vocês estão montando o caderno, eu confio nisso, hein? O segundo exemplo para você anotar, tá? O segundo exemplo de bens móveis por definição legal. Direitos reais sobre coisas móveis. Direitos reais sobre coisa móvel. Direito real sobre coisa móvel. E as ações para proteger a integridade dos direitos reais mobiliários. Então, se eu tenho direito real sobre coisa móvel, a natureza jurídica desse direito real é que ele consiste num bem móvel. Então, consideram-se bens móveis os direitos reais mobiliários e as ações para protegê-los. Ao passo que, em outra percepção, consideram-se imóveis os direitos reais sobre imóveis. Então, cuidado com direitos reais na prova. Direitos reais imobiliários, bem imóvel. Direitos reais mobiliários, coisa móvel, bem móvel. Exemplo. Se eu tiver assegurado em meu favor um direito real de garantia sobre coisa móvel, um direito de penhor. A natureza jurídica do direito de penhor é que o direito de penhor, quando me é instituído em meu favor, é um bem móvel que eu tenho. Já um direito de hipoteca imobiliária é um bem imóvel que eu tenho. Tá? Se me falarem que foi instituído em meu favor um direito de usufruto, me assegurado ali o juízo tende sobre propriedade alheia, ou no proprietário tem a coisa, mas não pode usá-la, o juízo tende me foi deferido, e esse direito de usufruto recaiu em coisa móvel, o meu direito real de usufruto sobre coisa móvel é um bem móvel, e as ações para proteger o exercício do meu direito de usufrutuário na coisa pertencente ao no proprietário é um direito real sobre coisa móvel, é um direito real, é um bem móvel. Já se esse usufruto for instituído sobre um bem imóvel, a gente vai dizer que a natureza jurídica desse direito de usufruto sobre bem imóvel é de bem imóvel. Então, um direito real sobre bem imóvel, qualquer que seja o direito real, sobre bem imóvel, direito de superfície, direito do promitente comprador, direito de hipoteca, direito de usufruto imobiliário, é bem imóvel. Já o direito real sobre coisa móvel, você vai dizer na prova que é bem móvel. E as ações correspondentes igualmente. Uma ação para proteger o direito de usufruto imobiliário, essa ação é um bem imóvel. A ação para proteger o direito de usufruto mobiliário é um bem móvel. Por fim, os direitos pessoais de natureza patrimonial são bens móveis, assim como as ações para protegê-los. Então, os direitos patrimoniais se dividem em duas famílias, os direitos reais e os direitos pessoais. Os direitos pessoais a gente chama de direitos obrigacionais, eles vêm dos contratos, vêm dos negócios jurídicos. Né? São direitos intersubjetivos, de duas pessoas ou mais entre si, direitos gerados por um contrato, por um negócio jurídico. São os direitos que são constituídos pelo liame obrigacional, instituído em razão das manifestações de vontades e, quando é um contrato, do consentimento. Então, os direitos patrimoniais... Aliás, os direitos se dividem em direitos existenciais e direitos patrimoniais, direitos da personalidade e direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais se dividem em duas categorias, direitos reais ou das coisas e direitos pessoais ou obrigacionais ou creditórios. Os direitos patrimoniais, que são os direitos pessoais, créditos, direitos que vêm de contratos, os direitos pessoais de natureza patrimonial são bens móveis. As ações para proteger direitos pessoais... Pô, caraca, Rosana Cecília, por favor, pare. Você deve ser a sua primeira aula comigo, com certeza. Pare, não faça mais isso. Tudo que eu falo eu repito no mínimo 15 vezes.
Todo mundo, até a pessoa que tem retardo mental, consegue copiar o que eu falo. Pare de falar. É a quinta vez que você fala. Eu falo rápido de propósito. Falar rápido é uma ferramenta de memorização induzida e conduzida. Eu fui para Harvard treinar memotécnica. Eu fui treinado pelos grandes mestres de Harvard. Todas as minhas aulas são por memotécnica. Eu uso ferramenta de memorização conduzida. E uma das ferramentas que eu uso é provocar uma adrenalina no seu sistema neural para você ficar atento no sistema audiovisual, para receber a informação assim. Só que aí eu repito e faço a massificação da informação. Nada que eu falo tem um aluno meu que não consegue anotar. Tudo dá para anotar. Só não fica botando na tela que eu estou falando rápido. Eu falo rápido de propósito. Isso é uma ferramenta neurológica de provocação da adrenalina para a percepção da informação pelo sistema audiovisual em concomitância, trabalhando a parental e a frontal do cérebro, armazenando a informação. Eu falo rápido de propósito, mas eu repito bastante e dá tempo de copiar. Então para de ficar botando na tela. Você está falando rápido, estou falando rápido. E vou continuar falando rápido. Tá certo? Vamos embora. E você vai anotar tudo que eu estou falando na minha repetição e você vai gabaritar a sua questão na prova. Tudo bem? Fica tranquilo e vamos lá. Segundo lugar empatado. Bahia, Vasco e Avaí. 1x0 Bahia? Bom. Não escreve mais nada. Para de botar palminha. Rafa, dá um tchau pra galera aqui. Vasco já tá em terceiro, viu? 59. Tá, então ó, dê um alô pra galera. Boa O Vasco noite, perdeu? gente. Perdeu, acho que perdeu. Porque tá Bahia, Vasco vai empatado. O Vasco tava ganhando, 2x0, eu acho. Ferro, porque empatou, Tá, não bota mensagem na tela. Ó, prepara a dica de constitucional aí. Eu já tô acabando o civil, você vai dar uma dica pra galera. Ele não vai dormir não. Olha a cara dele aqui fingindo que fez a cara de fingiu que tava com sono. Não bota mensagem na tela. Ó, Rafa Barreto vai entrar aqui já já. Tá? Camisa Tô Legal no portal, farda. Aqui a gente dorme de farda em casa. Tá? Já Rafa Barreto entra com a dica de constitucional aqui na live. Fica tranquilo que ele vai entrar. Se ele dormir, eu acordo ele. Solta o cachorro em cima dele, solta o Kevin pra lamber a boca dele. E ele entra aqui também. Então vamos lá. Pra gente fechar, tudo bem? 0 mensagens, não vai parar, 0 mensagens. Galerinha, então, a gente vai falar que os direitos reais, quais são os bens imóveis, para encerrar, quais são os bens imóveis por definição legal? Bens imóveis por definição legal, direito sobre a sucessão aberta, direitos reais sobre imóveis e ações para proteger direitos reais imobiliários. Quais são os bens móveis por definição legal? Direitos pessoais de natureza patrimonial, direitos reais sobre coisa móvel e suas ações protetivas, e ainda as energias suscetíveis de valor econômico. Artigos 80 e 83 do Código Civil. Essas vocês não erram nunca mais em prova. Tá certo? Tamo junto? Então foi a dica 46. Eu vou aproveitar que Rafa já tá aqui dentro. Pega uma dica rápida aí, Rafa, de 5 minutos. Vou passar a dica 47 para Rafa Barreto. 10 minutos. Consegue fazer uma dica de 10 minutos? Uma pequenininha. Tem que preparar as questões de simular de amanhã. Tá, então 10 minutos só. Eu vou só pegar o coisa na cozinha. Pronto. Então Rafa vai entrar aqui. Qual é o tema que você falar? Que eu tô ditando os temas para eles. Algum tema de direitos fundamentais, 10 minutos. Importante. Nacionalidade? Pronto, não falei não. Tá ruim na minha dica lá pra frente. Eu antecipo então. Então anota aí. Dica 47. Dica 47. Vamos lá? Dica 47. Direito constitucional. Dica 47. Direito constitucional. Dica 47. Direito constitucional. Nacionalidade. Então, direitos fundamentais, nacionalidade, tá certo? Rafa Barreto vai entrar aqui agora, Aurélio Boreto aqui na live. Rafa Barreto vai entrar aqui na live agora. O tema da dica 47 é direitos fundamentais, direitos de nacionalidade. Olha ele com a gaita aqui, tá certo? Me dê. Vem aqui dar sua dica, tá? Então, dá, pá, vai. Então, direitos fundamentais, direito de nacionalidade. Eu volto para puxar a dica 48 com direito administrativo, tá certo? Ó, a Renatinha Diniz aqui que passou na segunda fase constitucional, matéria superior do Esquadrão STF, tá certo? Sem mensagens, hein? Imploro a vocês, sem mensagens, por favor, tá certo? Galera, 0 mensagens. Vamos lá, Rafa Barreto agora. Coisa pra caramba. Ai. Boa noite, gente, tudo bem? Presta atenção. Para que não pare nenhuma dúvida de que eu não vou sequer dar oi para as mensagens, eu tô sem óculos. Sem óculos eu não enxergo nada que vocês estão escrevendo. Então não percam tempo escrevendo nada, por favor, beleza? Vamos que vamos falar de nacionalidade. Eu queria que vocês absorvessem a seguinte ideia. A nacionalidade é o vínculo jurídico que une o elemento humano ao Estado. O Estado ele é formado quando há um agrupamento de pessoas em um determinado território com poder institucionalizado de mando. Quando há um grupamento de pessoas em um território sob um poder de comando organizado, governo, você tem a figura do Estado. Esse grupamento de pessoas, esse elemento humano, ele se vincula ao Estado através de um vínculo chamado nacionalidade.
A nacionalidade é um direito humano e fundamental. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todas as pessoas têm direito a ter nacionalidade. E por que existe um direito a ter nacionalidade? Qual é a importância do direito a ter nacionalidade? Gente, quando você tem nacionalidade, você pertence a um Estado. Você tem um sentimento de pertença ao Estado. E qual é a importância de um sentimento de pertença ao Estado? É muito grande. Quem já passou por algum tipo de situação que é esse sentimento de pertença. Você pertence àquele Estado, você tem a nacionalidade daquele Estado. Basta você visualizar a situação de imigrantes ilegais, a situação de refugiados, que é delicadíssima hoje no cenário mundial. São pessoas que, se tivesse a nacionalidade do Estado onde procuram abrigo, estariam tranquilas do ponto de vista da realidade, não apenas jurídica, como também de buscar condições de desenvolvimento da sua vida. Então, a nacionalidade é um direito de grande relevância. Existem dois tipos de nacionalidade: nacionalidade originária e nacionalidade derivada. Qual é a diferença? A nacionalidade originária, como o próprio nome indica, é aquela que vem na origem da pessoa. E quando é que a pessoa se origina? Com o nascimento. A nacionalidade originária é aquela que surge com o nascimento. A pessoa nasceu, adquiriu nacionalidade. Nasceu, adquiriu nacionalidade. É a chamada nacionalidade nata. Os natos são aqueles que são nacionais desde o dia em que nasceram. A nacionalidade derivada, que vai gerar os chamados naturalizados, é aquela que não surge na origem, surge no momento futuro. A pessoa, quando nasce, não tem a nacionalidade daquele determinado estado, mas no momento futuro, por um ato de vontade, ela busca obter essa nacionalidade. É a nacionalidade derivada. Preste atenção. Qual é a diferença básica do nacional nato para o nacional naturalizado? O nato tem nacionalidade desde o dia em que nasceu. O naturalizado nasceu sem aquela nacionalidade e num momento futuro ele adquiriu a nacionalidade. É o famoso estrangeiro que se naturalizou, ok? Bom, a nacionalidade originária, ela pode ser reconhecida a partir de dois critérios. O critério do sangue, da consanguinidade, segundo o qual quem tem sangue de um nacional, nacional é, descendente de um nacional também é nacional. E o critério do solo, segundo o qual quem nasce no solo do Estado obtém a nacionalidade. Então prestem atenção, são dois os critérios para concessão, para o estabelecimento da nacionalidade originária. Critério do sangue, ius sanguinis, critério do solo, ius soli. Cabe a cada país definir quais critérios pretende adotar. O Brasil adotou ambos os critérios. Nacionalidade está disciplinada na Constituição, nos artigos 12 e 13, basicamente no artigo 12, e o inciso 1, artigo 12, inciso 1, indica quem são os brasileiros natos, os nacionais natos. Esses possuem nacionalidade desde o seu nascimento. Já nasce brasileiro. E a primeira hipótese do artigo 12, inciso 1, é o critério territorial. E diz assim: são brasileiros natos os nascidos no território brasileiro, salvo, preste atenção, ainda que de pais estrangeiros, salvo se os pais estiverem a serviço do respectivo país de origem. Olhem qual é a regra geral da nacionalidade no Brasil. Os nascidos no território brasileiro são brasileiros natos, ainda que de pais, casal, estrangeiros.
exceto se os pais, plural, forem estrangeiros a serviço do país de origem. A única hipótese em que alguém vai nascer no Brasil e não vai ser brasileiro nato é quando o pai e a mãe, ambos, forem estrangeiros a serviço do país de origem. Eu costumo exemplificar com o filho de um casal cujo membro é embaixador. O embaixador americano aqui no Brasil, com a sua esposa, tem um filho. O filho não é brasileiro. Agora presta atenção. Um agente consular da Espanha, aqui no Brasil, vem a conhecer uma asiática, uma japonesa, que está no Brasil a serviço de uma empresa multinacional. Eles têm um filho, o filho é brasileiro nato. O filho desse cônsul espanhol, com a japonesa que está trabalhando numa multinacional, é brasileiro nato. Professor, como é que um filho de espanhol com japonesa vai ser brasileiro nato? O critério geral é, nasceu no Brasil, é brasileiro nato, a não ser que o pai e a mãe sejam estrangeiros e ambos estejam a serviço do respectivo país de origem, ok? Bacana quanto a isso. Aí alguém para e fica perguntando assim, professor, então o cônsul espanhol teve um filho no Brasil com uma japonesa e o filho é brasileiro nato, isso. Ele é espanhol? Ele é japonês? Faça a menor ideia, amigo. Depende do que está na legislação da Espanha e na legislação do Japão, que não nos dizem respeito aqui ao estudo, que é sobre a Constituição brasileira, que a prova vai perguntar se ele é brasileiro nato, e não se ele é espanhol, não se ele é japonês. Então fique muito atento com isso. As questões de nacionalidade, por vezes, trazem essas situações tão somente para induzir a pessoa a sair do foco do problema. E quem estuda no portal F3, tô legal no portal, sabe que tem que sempre manter o foco. É importante manter o foco. Bom, presta atenção. Primeiro critério é o critério do solo. Quem nasceu no Brasil, 99% de chance de ser brasileiro. Aí a gente avança e vai para as linhas B e C, que vão trazer o critério do sangue. E absorva uma coisa. Filho de brasileiro nato em qualquer... naturalizado, perdão, o cansaço já. Filho de brasileiro em qualquer situação é brasileiro nato. Brasileiro teve um filho, o filho é brasileiro nato. Ponto. Agora, existe uma diferença de tratamento no artigo 12, inciso 1, alíneas B e C, acerca do filho do brasileiro que está a serviço do Brasil e do brasileiro que está por conta própria. O que é que a Constituição indica? O nascido no exterior, cujo pai ou a mãe seja um brasileiro que está a serviço do Brasil, o filho de um agente consular brasileiro, de um diplomata brasileiro, é brasileiro nato, ponto. Já o filho do brasileiro, que não está a serviço do Brasil, ó, aquele amigo seu que está morando lá no exterior, que foi buscar um trabalho, também é brasileiro nato. Entretanto, ele precisa ser registrado em uma repartição brasileira, lá no consulado brasileiro, ou precisa vir morar no Brasil e após atingir a maior idade, confirmar a sua nacionalidade. Preste atenção. Você tem um conhecido que está morando no exterior. E esse conhecido veio a ter um filho. Esse filho é brasileiro nato. E aí tem duas possibilidades. Ou vai registrar o filho numa repartição brasileira lá fora,
Ou se não registrar, e às vezes o pai e a mãe não levam para registrar no órgão de representação brasileiro que estão em situação de clandestinidade no exterior, de irregularidade, ou eles vão registrar, ou o filho vai vir morar no Brasil em algum momento da vida e, tendo atingido a maior idade, ele faz a confirmação da nacionalidade. Agora prestem atenção. O filho nasceu no exterior, não foi registrado, vai ter que vir aqui no Brasil e, depois de atingir a maior idade, confirmar a nacionalidade. A nacionalidade vai surgir quando a gente fizer a confirmação? Não. Ele é brasileiro nato. A nacionalidade surgiu no dia em que ele nasceu. Ponto. O que acontece é que enquanto ele não confirmar a nacionalidade, ela não produz efeitos. Mas ele não se torna brasileiro quando ele confirma. Ele é brasileiro desde o dia em que ele nasceu. Tranquilo quanto a isso, bacana quanto a isso, eu caminho, eu prossigo, e aí prestem atenção. Olhem o detalhe. Esgotamos os brasileiros natos, vamos trabalhar agora com os brasileiros naturalizados. E aí são 3 hipóteses. O artigo 12, inciso 2, tem 2 alíneas, mas tem 3 hipóteses para naturalização. Primeira hipótese: são brasileiros naturalizados os que adquiram a nacionalidade na forma da lei. Cumpriu as exigências da lei, adquiriu a nacionalidade. É o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6815 de 80. Também são brasileiros natos aqueles que cumprirem os requisitos da lei, mas aos originários de países de língua portuguesa somente se exige residência no Brasil por 1 ano, idoneidade moral. Então, quem vem de um país que adota o idioma português, por exemplo, veio de Angola, ele basta residir no Brasil por 1 ano e ter idoneidade moral. E a terceira hipótese para naturalização: estrangeiros, qualquer nacionalidade, que residam no Brasil por mais de 15 anos sem condenação penal. Então, são 3 os casos de naturalização. Preencher os requisitos da lei. Quem vem de país de língua portuguesa, basta residir por 1 ano e ter idoneidade. E qualquer estrangeiro residir no Brasil por 15 anos sem condenação obtém a sua nacionalidade naturalizada, derivada, ok? Aí eu sigo. Agora a gente vai falar de uma figura que é conhecida como português equiparado ou em regime de equiparação. É o artigo 12, parágrafo 1º. A Constituição estabelece que, havendo reciprocidade de Portugal para com o Brasil, e existe essa reciprocidade, de Portugal para com o Brasil, aos portugueses que optarem, são assegurados os direitos inerentes aos brasileiros naturalizados. Prestem atenção. A Constituição estabelece que, havendo reciprocidade entre Brasil e Portugal, aos portugueses que residam aqui, existe a opção de pedir uma equiparação e usufruir do regime jurídico de brasileiro naturalizado. Preste atenção. O português não vai se naturalizar brasileiro. Ele vai permanecer português, mas ele vai usufruir do status, do regime de um brasileiro naturalizado. Tranquilo, bacana, eu prossigo para falar agora que a Constituição estabelece que a lei não vai diferenciar brasileiros natos e naturalizados
exceto... Vai voltar aí? Vai assumir? Exceto nos casos previstos na Constituição. Então fiquem atentos. É possível diferenciar brasileiro nato de naturalizado? É. Nos casos previstos na Constituição. Se uma prova trouxer que em nenhuma hipótese se admite distinção entre brasileiro nato e naturalizado, mentira. Se admite nos 4 casos previstos na Constituição. Começando pela extradição, que a Constituição, no artigo 5º, 51, não permite a extradição de brasileiro nato, mas permite de naturalizado. Brasileiro nato não pode ser extraditado em nenhuma hipótese. O naturalizado pode, se ele praticou um crime antes de se naturalizar, ou se ele envolveu em tráfico ilícito de entorpecente a qualquer momento. Ok? Também são casos que trazem diferenciação de nato para naturalizado, os chamados cargos privativos de brasileiro nato, que aparecem no artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição. O artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, traz os casos privativos de brasileiro nato. E é muito fácil, ninguém precisa tocar na Constituição. Pelo amor de Deus. São privativos de brasileiros natos os cargos que envolvem a soberania nacional, comando dos poderes nacionais, diplomacia e defesa. O comando dos poderes nacionais, comando do executivo, presidente, comando do legislativo, presidente da Câmara e do Senado, comando do judiciário, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente e o vice, mp3.com é coisa de quem não sabe. É coisa de quem não sabe. Você vai gastar mais tempo tentando saber o que é isso aí do que aprender na matéria. Quem aprende a matéria não fica refém desse tipo de coisa. Preste atenção. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Os que envolvem a soberania nacional, comando do poder executivo, comando do poder legislativo, comando do poder judiciário, presidente e vice, presidente da Câmara e do Senado, ministros do Supremo. Diplomacia, o chefe da missão diplomática de caráter permanente, o diplomata, e os oficiais de Forças Armadas e ministro de Defesa, que cuidam da defesa nacional. Então, aquilo que envolve a soberania nacional tem que ser privativo de brasileiro nato. Ok? Bacana. Aí a gente continua. A Constituição também diferenciou nato e naturalizado no Conselho da República, lá no artigo 89, quando colocou 6 vagas privativas de brasileiro nato. E quando cuidou das empresas de comunicação social, lá no artigo 222, a imprensa de uma maneira em geral, lá no artigo 222, a Constituição prevê que a propriedade, o controle acionário e definição de programação das empresas de comunicação é de brasileiro nato ou que tenha pelo menos 10 anos de naturalização. Aí a gente prossegue e chega no último ponto sobre nacionalidade na Constituição, no 12, parágrafo 4º, que é a perda da nacionalidade. E a Constituição estabelece que ocorre a perda da nacionalidade quando há o cancelamento da naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva aos interesses nacionais, e aqui entenda cancelamento de naturalização só com ordem judicial. O Estatuto do Estrangeiro estabelece um procedimento administrativo para cancelar a naturalização em algumas hipóteses. O Supremo disse que isso não foi recepcionado pela Constituição. Naturalização só é cancelada com processo judicial, pela interpretação que o Supremo fez. E, além disso, a Constituição prevê que ocorre a perda da nacionalidade do brasileiro que adquire outra, exceto quando a aquisição da outra nacionalidade
não resulta de um ato de vontade, de um ato intencional dele adquirir outra nacionalidade. Preste atenção. A perda da nacionalidade acontece quando o brasileiro adquire outra, exceto quando a aquisição de outra não decorreu de um ato de vontade. E aí tem duas hipóteses. Quais são as duas hipóteses? A aquisição da nacionalidade originária do outro país. É aquele brasileiro que, quando nasceu, teve dupla nacionalidade. Ao nascer, ele, além da nacionalidade brasileira, ele teve a nacionalidade de um outro país. E aí, como a nacionalidade do outro país é originária, não dependeu de um ato dele, não tem sentido retirar a nacionalidade brasileira. Vamos imaginar que um rapaz, ao nascer, ele, ao mesmo tempo, se tornou brasileiro nato e italiano nato. Não tem sentido o Brasil virar para ele dizer: você não vai ter a nacionalidade brasileira porque você é italiano. Ele ia dizer: Brasil, mas eu não escolhi ser italiano. O simples fato de nascer me fez italiano. Então ele não perde a nacionalidade originária. E a outra hipótese é quando ele adquire a outra nacionalidade em virtude de imposição da norma estrangeira, imposição, como condição de permanência no território do Estado ou como condição para o gozo das liberdades civis, dos direitos sociais. É o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2b, se minha memória não estiver ruim. Olha o que eu quero que você entenda. O brasileiro que adquirir outra nacionalidade perde a brasileira, exceto se for nacionalidade originária ou se ele adquiriu por imposição da norma estrangeira como condição para permanecer no território ou para usufruir das liberdades civis, dos direitos do trabalhador. É como se tivesse a seguinte hipótese: o estrangeiro que está lá, o brasileiro que está lá, se depara com um cenário em que o governo do país faz assim: ó, a partir de agora, o que tiver de estrangeiro trabalhando, a gente vai demitir e vai contratar nacional. O país está em crise e vamos proteger os nossos. A economia está em crise, estrangeiro tem que ser demitido. E outra coisa, estrangeiro não vai mais usufruir de benefícios na área de saúde e começa a adotar uma política de restrição de direitos. Ou o cara se naturaliza, ou ele não vai permanecer no território, não vai usufruir dos direitos, ok? Caso muito comum para você enxergar que deveria ocorrer perda da nacionalidade. Basta que alguém denuncie no Ministério da Justiça e abra um procedimento. Jogadores de futebol que adquirem nacionalidade de outros países, para quê? Para jogar pela seleção. O caso mais recente de maior evidência foi do Diego Costa, jogador brasileiro que se naturalizou espanhol para disputar jogos pela seleção da Espanha. O que é que a Constituição diz? Se você adquirir a nacionalidade de outro país, você perde a brasileira, a não ser que exista uma imposição para você ficar no território do Estado ou para você gozar dos direitos. Jogador de futebol foi obrigado a se naturalizar para poder ficar no Estado? Não. Para poder usufruir de liberdade civil? Não. Ele se naturalizou por quê? Porque ele voluntariamente queria jogar pela seleção de futebol do país. É caso de cancelamento da naturalização ou da nacionalidade brasileira, mas não é automático. Teriam que abrir um procedimento no Ministério da Justiça. E ó, para você não ficar só pensando em Diego Costa, se eu não estou enganado, posso estar errado, mas Ronalducho e Roberto Carlos têm nacionalidade espanhola, tá? O Ronaldo, o fenômeno, e Roberto Carlos, lá atrás, quando jogavam no Real Madrid, se eu não me engano, tiraram nacionalidade espanhola, quando o Real Madrid quis contratar o Robinho e tinha limite de jogadores estrangeiros. Aí, para liberar a chegada de Robinho, os dois tiraram a nacionalidade espanhola. Se houvesse um processo, eles perderiam a nacionalidade brasileira.
E aí, de repente, Roberto Carlos não teria jogado a Copa de 2006, né? Ele não teria... O Brasil não tinha baixado a meia, né? Fica aí a dica, vou passar a bola para PB. Galera, é nóis, tamo junto. Eu não sei você, mas eu tô legal no portal. E ó, essa semana, Belém, Manaus, semana que vem é... Aracaju, Recife, João Pessoa, Salvador... logo depois vem Maceió, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza. É isso aí. E ó, entende uma coisa: Portal F3, PB, RB são missionários. Para onde a missão nos levar, a gente vai. Você mora numa cidade bem longínqua do Brasil, que para você chegar na sua cidade é muito complicado. A gente vai, só nos ajude. Vamos nos ajudar, organiza o evento, a gente faz alguma situação para a gente poder chegar para estar aí presencialmente com vocês. PB mesmo já tem um grupo trabalhando nesse sentido, né? PB aí tem rodado o Brasil inteiro com a ajuda dos alunos, né? Então, agora a PB vai fazer 13 capitais em 13 dias. Que beleza. Em 15, que beleza. Que beleza. Então, ó, só depende de vocês. Galera, passa a bola pro PB e ó, sei lá, já deve ser mais de meia-noite, não é isso? Meia-noite. Amanhã, 7 da manhã, tô lá no Portal F3 gravando a super revisão de ética. Valeu, galera! Valeu, se puder, velho, traga um café pra mim. Você bota um café aqui e joga aqui pra mim. Só na cafeteira na cozinha. Só encher essa xícara aí, trazer pra cá e jogue mais. Ah, tá bom, tem água aqui. Vamos lá, moçada. Espero que vocês estejam com muita vontade de aprender. Eu tenho um bombardeio de dicas, né? Pra gente bater aqui um papo. Então, vamos com tudo. Eu vou pedir a galera para parar as mensagens. Eu vou entrar já de cara com direito administrativo de sola aqui, solando direito administrativo, falando de um tema muito bacana, de licitações, tá certo? Vou entrar de sola aqui com direito administrativo. Vou pedir a rapaziada para a gente manter a tradição, nenhuma mensagem durante a live, nenhuma pergunta durante a live para não travar, tá certo? Vou pedir que vocês anotem, por favor. Eu tenho certeza que quase todos vocês aí que estão ao vivo seguem o meu Instagram, não tenho dúvida disso. O Instagram com 65 mil seguidores, vocês devem seguir. Mas se alguém não segue, siga por favor, @Pedro Barreto Portal F3 e @Rafael Barreto Portal F3. O nosso curso, Portal F3, e o nosso nome. Então, se você tiver caneta e papel aí na mão e ainda não segue o Instagram da gente, por favor siga, @Pedro Barreto Portal F3 e @Rafael Barreto Portal F3. Eu lembro a você que o Barreto, pega uma colher pra mim, pra não ter que mexer com o dedo desse café. O Barreto é com 2T. Então, se alguém puder, siga. Se quem você tá aí na live não segue ainda, siga, @Pedro Barreto Portal F3 e @Rafael Barreto Portal F3. Aproveita e segue o Portal F3. Só @Portal F3. Vamos nessa? Vamos com o direito administrativo na veia? Todo mundo? Vocês querem mesmo passar em prova? Então vamos lá. Tem um tema que sempre cai nas provas de administrativo, que vai ser, obrigado, vai ser o nosso tema 47. Né? A gente começou com o tema 45 aqui, que foi em direito constitucional. Agora foi direito civil. 46 foi direito civil. O 47 foi direito constitucional, agora nacionalidade. Tema 48. Vamos lá pro tema 48. Vamos lá, galera. Vamos embora com muita raça e atitude. Vamos invadir a madrugada. Vamos pagar esse preço. Vamos pagar o preço. Vamos sangrar em cima dos livros, meu irmão. Que quem investe disposição e atitude em cima do estudo colhe prosperidade. Confia nisso. Eu e Rafa estamos aqui hoje e um dia a gente começou igual a vocês. Quem investe no estudo e vira madrugada em cima de livro colhe sucesso, felicidade e prosperidade. Confia nisso, faz tua parte, paga teu preço e diz ao teu corpo, quem manda a tua mente, aguça a tua sede de aprender e vamos embora, tiro porrada e bomba, que eu vou botar vocês aí na adrenalina. Direito administrativo, dica 48, licitações, diferença entre dispensa e inexigibilidade. Quem nunca viu essa questão em prova, hein? Diferença entre dispensa e inexigibilidade. Licitações, diferença entre dispensa e inexigibilidade. Vamos lá, Flavinha Zambotti, a galera toda, tira o porrada e bomba, vamos pra dentro, que eu quero vocês aprovados, cara. Quero vocês vitoriosos. Quero encontrar vocês por esse Brasil, tirar uma foto, vocês dizerem, PB, passei, porra, passei, tuas lives me ajudaram, tua palavra de motivação, palavra de fé do Rafa, vocês me encorajaram a seguir em frente, a caminhar na dificuldade, a enxergar a luz quando estava tudo escuro, e quando muitas vezes ninguém acreditou em mim, vocês acreditavam, e estavam lá de madrugada, os filhos de vocês dormindo, e vocês ali em pé dando dica pra gente. Então vamos embora, que a vibe aqui é positividade na veia e atitude, na busca dos sonhos e do sucesso. Vamos embora.
Licitações, dispensa versus inexigibilidade. Gente, quando a gente fala de dispensa e inexigibilidade, a gente fala de fenômenos que relativizam o princípio da obrigatoriedade da licitação, princípio cardeal dentro da vida da administração pública. A administração pública, quando vai contratar com particulares, ela deve ter o zelo de estabelecer um procedimento seletivo para selecionar quem é o melhor particular naquele momento disponível para fazer o contrato dentre todos aqueles que eventualmente queiram e estejam habilitados a uma candidatura. A supremacia do interesse público não dá à administração, como regra, a faculdade de escolher aleatoriamente com quem ela quer contratar. A supremacia do interesse público, o princípio da impessoalidade, faz com que a administração se curve a uma ideia de que ela deve procurar o melhor parceiro dentre todos aqueles que se revelam ali, em tese pelo menos, em potencial pelo menos, como possíveis parceiros. Por que a administração vai contratar com alguém que não oferece as melhores condições para aquele contrato alcançar a sua melhor eficiência, se levar o interesse público com a melhor satisfatividade da sua finalidade, se existe um outro possível contratante que pode ter melhor êxito nessa missão de saciar com melhor efetividade, com maior eficiência, a supremacia do interesse público? Então, o procedimento licitatório ele é uma regra e ele consiste, na verdade, numa grande triagem, num grande processo seletivo para se identificar, dentro das regras ali de disputa, quem se revela verdadeiramente como o melhor parceiro para a administração, o melhor parceiro no sentido de viabilizar que naquele contrato se alcance o máximo de eficiência, satisfazendo na plenitude a supremacia do interesse público, porque essa é a ideia que se quer alcançar quando se idealiza, né, o instrumento do procedimento licitatório. E quando eu falo de licitação dispensada ou de licitação inexigível, eu falo da relativização da regra, da obrigatoriedade da licitação. Quando eu falo de licitação dispensada, licitação dispensável, licitação inexigível, eu falo que eu não vou ter licitação e que eu posso ter o contrato. Eu posso ter o contrato administrativo celebrado, unindo a administração ao administrado, o contratante e o contratado, sem que eu tenha procedimento licitatório, sem que eu tenha processo seletivo, sem que eu tenha abertura de um pleito para que viabilize uma disputa, para que nela ganhe o melhor, e o melhor dentro das regras legais que dizem quando é que é o melhor para vencer e adjudicar a licitação. Então a primeira coisa que você deve ter nos seus apontamentos, falar de dispensa ou de inexigibilidade, é falar de fenômenos em que ocorre uma relativização à regra de aplicação do princípio da obrigatoriedade da licitação. Então, o princípio da obrigatoriedade da licitação, que vincula a administração, previsto, quem quiser tome nota, no artigo 37, inciso 21 da Constituição, o princípio 3721 ou 3719, pai, me deu um branco aqui agora. 3721, né? Deixa eu só dar uma conferida para essa hora da noite, porra, dei aula o dia inteiro hoje, gravei aula de 4 matérias diferentes. Eu vou aqui abrir o VAD-MECO do PB e do RB, o 5 em 1, só para conferir. É 3721, mas não custa humildade de olhar. Mesmo dando aula há quase 20 anos, já falei dessa matéria 1 milhão de vezes. Mas a gente fica machucado depois quando a gente põe equívoco tão normal. A gente é ser humano, troca um inciso, troca uma linha. Deixa eu só confirmar aqui se é o 3721, apesar de ter a condição de cabeça. É 3721 mesmo. É difícil, vocês sabem que é difícil. Minha cabeça é um computador que armazena milhões de megatons de informações, né? Mas não custa dar aquela olhadinha básica para evitar dar uma dica com um inciso errado. Então, a regra que está no artigo 3721 é essa regra, em que a administração é obrigada a licitar para poder celebrar os contratos. E essa regra de se obedecer o princípio da obrigatoriedade da licitação é afastada quando ocorrem esses fenômenos chamados de dispensa ou inexigibilidade. Tudo bem? Então é por isso que eu pedi a vocês que tomem nota como primeiro apontamento que dispensa ou inexigibilidade consistem em fenômenos fáticos de relativização da regra da obrigatoriedade da licitação, relativização da regra de se obedecer, de se cumprir o princípio da obrigatoriedade da licitação. Bom, qual é a diferença entre dispensa e inexigibilidade? Bom, esse tema por si só renderia uma aula inteira de 2 horas. Eu vou ser bem objetivo pela proposta que a gente tem aqui nessa live, né? De dicas bem certeiras e no alvo, principalmente para provas objetivas, para provões de concursos e da OAB. Quando eu falo de inexigibilidade de licitação, eu falo de situações fáticas em que eu constato que por alguma razão não é possível existir competição. Quando a gente fala que a licitação é inexigível, é porque a gente fala de situações em que é impossível, faticamente,
existir competitividade. Ou, em tese, se poderia cogitar de uma competitividade que não é coerente, que não é razoável. Então o legislador, ele apresenta para a gente, na própria Lei 8666 de 93, lá no artigo 25, em alguns incisos, ele vai exemplificar e vai dizer para a gente, olha, tem situações como essas aqui, que não tem como exigir competição. É faticamente inviável você querer ter uma competição quando não cabe. A inexigibilidade de licitação configura-se como uma situação fático-jurídica em que não se torna possível, pela falta de pelo menos dois potenciais concorrentes. Eu não tenho como ter disputa. O que eu vou dizer numa situação dessa? Sabe por que não vai se cumprir o princípio da obrigatoriedade da licitação? Porque não tem como ter disputa. Então você não pode exigir o que é impossível. Então não se pode exigir que se abra um pleito para avaliar quem é o melhor dos dois ou mais potenciais concorrentes quando só tem um como possível. Então a inexigibilidade, ela normalmente nas provas aparece na afirmativa das questões que indica que se está diante de uma situação fática em que não é possível ter disputa. É a impossibilidade da disputa pela impossibilidade de se valorar ali no mínimo dois concorrentes. Não tem como. Inexigibilidade. O artigo 25 vai nos seus 3 incisos exemplificar situações em que você não tem como exigir licitação. Por exemplo, imagine que a administração precise comprar certo bem, adquirir certo material, e naquela localidade só existe um produtor, só existe um fornecedor daquele material. É um material para o qual eu tenho naquela circunstância fática ali um fornecedor exclusivo. Como é que eu vou querer que haja licitação se o fornecedor é exclusivo? Não tem como. É impossível. Imagine que a administração precise contratar certo profissional do setor artístico. Profissional talentoso, renomado do setor artístico, reconhecido na mídia. É muito pessoal, é muito para um show que a administração vai fazer para lançar uma campanha de inauguração de um hospital público, do câncer. Não é qualquer um, tem que ser aquele específico. Não se pode querer abrir uma disputa para algo que tem um caráter personalizado. Seria irrazoável impor a administração que abrisse uma disputa e terminasse tendo que contratar alguém que não tem nada a ver com aquela finalidade exigida para aquele ato de contratação de um profissional, de uma pessoa do setor artístico reconhecida na mídia, consagrada. Então, meu grande irmão, professor Renato Porto, estou aqui falando de direito administrativo, licitações. Então, a gente diz que a licitação é inexigível quando se torna impossível legitimar uma disputa razoável. Não tem como, é praticamente impossível. Eu tenho lá o exemplo, claro, que mais cai em prova, do fornecedor de material, que é fornecedor exclusivo, e a administração precisa contratar e só tem aquele cara para fornecer. É claro que eu não estou falando de preferência de marca. Eu quero comprar um telefone para administração, eu quero comprar um iPhone, então tem que ser na Apple, não. Você quer comprar um telefone, pode ser um Galaxy, um iPhone, um Android. A gente não está falando aqui de preferência de marca. A gente está falando de, para aquele bem telefone, só tem uma instituição que fabrica telefone naquela área em que é acessível a compra de telefone. Então, é lógico que eu não vou valorar a questão da preferência de marca. A própria lei exclui no artigo 25. Mas se eu tenho realmente, verdadeiramente, uma situação fática em que eu quero contratar um tipo de bem, que só há um fornecedor daquele bem naquela localidade, não tem como licitar. Então, inexigibilidade, situação fática em que se torna impossível a disputa, a competição. Não tem nada a ver com a dispensa. A dispensa da licitação ocorre em situações fáticas em que seria possível ter a disputa, em que existem duas ou mais pessoas em condições de disputa. A dispensa da licitação, ela acontece em situações em que é faticamente possível haver disputa. E essa eu já começaria dizendo a vocês que é a diferença crucial entre dispensa e inexigibilidade. Inexigibilidade é a situação jurídica em que a licitação não ocorrerá porque é inexigível que se licite, porque não tem possibilidade de disputa. Dispensa é a situação fática em que a licitação não ocorrerá numa hipótese que caberia a licitação, porque existe a possibilidade de disputa. E aí o que acontece? Quando a gente fala da dispensa de licitação, a gente tem algumas diferenças entre duas grandes situações fáticas, né? Então vou pedir que não escrevam mais na live, tá certo? Não faz isso, tá? Então o que a gente tem para não atrapalhar e não me tirar do foco, tá certo? Então quando a gente, até porque dispensado e dispensável é óbvio que eu tenho que falar, óbvio, né? Então não precisa ficar escrevendo na tela, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala da licitação no âmbito da dispensa, qual é a primeira ideia que você deve levar para a tua prova? Licitação sob regime de dispensa, o regime jurídico da dispensa de licitação, ele ocorre em situações fáticas em que seria possível ocorrer a disputa. Então não é inexigível a licitação. Eu poderia ter licitação.
porque eu tenho chance de ter 2 ou mais concorrentes disputando a celebração daquele contrato administrativo. Entretanto, o legislador vai interceder. E o legislador vai valorar que em certas circunstâncias é razoável possibilitar a contratação sem o contrato, mesmo se percebendo o contrato sem a licitação, mesmo se percebendo que poderia ser que existisse ali 2 ou mais candidatos em chances de disputa. E aí surge no âmbito da dispensa de licitação um dueto de situações fáticas, o que nos leva a, de um lado, usarmos, e principalmente nas provas, a terminologia licitação dispensada ou a terminologia licitação dispensável. Essas nomenclaturas, licitação dispensada ou licitação dispensável, evidentemente vão indicar situações fáticas que não são iguais, ainda que muito parecidas, mas não são iguais. E é claro que na prova você precisa saber a diferença de licitação dispensada e licitação dispensável, evidentemente. E aí perceba, em ambos os casos, tanto na licitação dispensada como na licitação dispensável, em ambos esses casos, licitação dispensada e licitação dispensável, você vai se deparar com situações do gênero dispensa de licitação, do fenômeno jurídico da dispensa de licitação, em que você, pelo menos em tese, poderia afirmar que seria, em tese pelo menos, possível ter disputa, porque seria possível valorar a presença de 2 ou mais concorrentes em condições de disputa. Tanto na licitação dispensada como na dispensável, eu não tenho a característica da inexigibilidade. Na inexigibilidade, eu me deparo com a situação fática em que é impossível ter a disputa. Na dispensa, seria possível ter a disputa. Mas por uma interferência do legislador, não haverá disputa, não haverá pleito licitatório. E aí, quando o legislador faz a sua interferência, ele faz de 2 formas. É por isso que a gente fala que quando se trata de dispensa de licitação, regime jurídico de dispensa licitatória, a gente tem 2 situações diferentes, porque o legislador interfere ora de uma maneira, ora de outra. E é por isso que quando a gente fala de dispensa de licitação, é porque existe uma dupla maneira de um legislador interferir no feito, que a gente dá 2 apelidos distintos, para que a gente identifique as 2 situações diferenciadas entre si, cada uma com um apelido próprio. É por isso que a gente ora fala de licitação dispensada, ora de licitação dispensável. Percebe? Então, vejam. Quando é que eu falo de licitação dispensada? Rápida de 3 segundos e voltou. Não precisa escrever aí que travou, tá certo? Eu já percebi. Fica tranquilo. Quando trava, aparece na hora para mim que travou. Fica tranquilo e vamos lá. Então, quando é que eu falo de licitação dispensada? Quando o legislador interfere de uma maneira tão bruta, tão intensa, dizendo o seguinte: eu, legislador, estou dizendo que nessas situações aqui não vai haver licitação. Então, a licitação dispensada ocorre quando o legislador diz, não obstante fosse possível uma disputa, eu, ponderando valores, eu, legislador, já estou intercedendo e dispensando. Por isso ela está dispensada, já foi dispensada. A administração está autorizada a contratar sem licitar pela lei. Então o legislador escolhe as situações fáticas em que ele entende que não deve haver licitação. E aí ele, legislador, faz a ponderação de valores, valora a conveniência e oportunidade para a administração, para a tutela da supremacia do interesse público, e ele, legislador, promove a dispensa da licitação. Aí a gente diz que a licitação é dispensada pela lei. E naquelas situações listadas pelo legislador, para as quais ele diz que fica dispensada a licitação, não vai haver licitação. Se você observar essas situações, talvez fosse possível na prática ter a licitação. Não seria um caso de inexigibilidade. Talvez fosse possível a disputa pela presença de vários concorrentes, mas a lei entendeu que naquelas circunstâncias não deve haver aplicação do princípio da obrigatoriedade da licitação. Mas, professor, a lei pode fazer isso se a Constituição diz que é obrigatória a licitação? A própria Constituição, no 37:21, vai dizer que é obrigatória a licitação, salvo os casos que a lei venha e afaste. Então, a própria Constituição dá ao legislador esse poder dele, o legislador, interferir e relativizar a obrigatoriedade da licitação. Então, na licitação dispensada, a lei determina que se contrate sem licitar. É diferente da licitação dispensável, em que o legislador intercede de uma maneira mais suave, mais branda, uma maneira mais sutil. Na licitação dispensável, a lei não dispensa a licitação. Ela delega ao agente público, ela transfere para o administrador a liberdade de discricionariamente valorar se naquela circunstância fática seria interessante, quer dizer, conveniente e oportuno, sempre de acordo com a ideia de proteger a supremacia do interesse público, de cuidar da indisponibilidade da coisa pública, se naquela circunstância fática seria melhor para a supremacia do interesse público e para a tutela da coisa pública não licitar.
Então, a lei não dispensou a licitação, ela tornou a licitação passível de dispensa. Quem decide se formaliza ou não a dispensa é o administrador. Então, licitação dispensável não está dispensada. Ela está autorizada pela lei a ser dispensada, mas não foi dispensada pela lei. Por isso que muita gente tropeça em prova. A licitação dispensável é uma licitação que pode acontecer. Porque a lei não dispensou ela. A lei deu um poder discricionário ao administrador de, no momento ali, no caso concreto, verificando que estão presentes as circunstâncias que o legislador definiu, ele pode tomar a decisão discricionária de promover ou não a dispensa. Por isso se diz que essa licitação, nessa circunstância, é tornada pela lei como dispensável. Dispensável é o que não se dispensou ainda. Não está dispensado. Pode vir a ser ou não. Então, qual é a diferença de licitação dispensada e licitação dispensável? Na licitação dispensada, o legislador intercede de uma maneira mais intensa e ele, legislador, afasta a licitação, que faticamente talvez fosse possível pela possibilidade de existência de competição, mas a lei entendeu que não deveria ter, a lei determina que não se licite. Já na dispensável, a lei não determina que não ocorra a licitação, tanto que ela pode acontecer. O que a lei faz é transferir ao administrador o poder discricionário de decidir, com base na conveniência e oportunidade, sempre atrelados à supremacia do interesse público e à indisponibilidade da coisa pública, se deve ou não, naquele caso, haver a licitação, se deve ou não haver a dispensa. Na licitação dispensável, quem dispensa a licitação é o administrador, é o poder executivo. Na licitação dispensada, quem dispensa a licitação é o legislador, é o poder legislativo. Quais são os casos clássicos de prova, gente, que caem de licitação dispensada? Os casos do artigo 17. Os casos do artigo 17 da Lei 8666, de alienação de bens públicos. Naquelas hipóteses em que a Lei 8666, cuidando do regime de alienação dos bens públicos, do 17 ao 19, vem a Lei 8666 de 93, lá no artigo 17, diz, nesses casos, a alienação da coisa móvel, a alienação da coisa imóvel pode se fazer sem a necessidade de licitação. A licitação será feita sem que a administração tenha que licitar para vender a coisa pública. Então, a licitação dispensada, quando cai em prova, sempre é atrelada àquelas hipóteses do artigo 17 da Lei 8666 de 93, de dispensa feita pela lei. A licitação está dispensada para a alienação dos bens públicos. Então, em suma, né, porque esse tema é enorme, eu disse a vocês que dá uma aula de 2 horas falar só de inexigibilidade e dispensa, e pode botar 2 horas aí correndo para bater a matéria. Na licitação, uma vez eu gravei para o Coach para Concursos Públicos, um curso de licitações e contratos de quase 20 horas. A galera aloprou, a galera pirou, me agradecendo pra caralho, porque não tem como não fechar em prova as questões. Né? Você aprofunda e faz uma parada vertical, com responsabilidade, que é o que nego tem que fazer mesmo. Quando quer passar numa prova de PGE, de PGM, numa segunda etapa de MP Magistratura, numa segunda fase de OAB administrativo, você não pode vir com a linha superficial, porque o nível das provas hoje não é mais um nível para criança. Né? Então, enfim, sendo bem sintético aqui, senão a gente termina saindo do nosso foco. Qual é a diferença de inexigibilidade e dispensa? A inexigibilidade, que é tratada lá no artigo 25 da lei, né, 25 que você até pode combinar com o artigo 13, quando a gente fala dos serviços, né, de profissionais especializados, de caráter singular. Artigo 25 combinado com o artigo 13, a inexigibilidade é a situação fática em que se torna impossível licitar pela impossibilidade de ocorrer disputa. Os casos de inexigibilidade de licitação estão presentes ali no artigo 25, inciso 1, inciso 2, inciso 3 da Lei 8666. Tudo bem? Contratação de profissionais consagrados na mídia lá do setor artístico, contratação de uma mercadoria para a qual o fornecedor é um fornecedor exclusivo naquela região, vedada preferência de marca, né? A contratação de profissionais que prestam serviço técnico de natureza singular, né? Por exemplo, os profissionais listados lá no artigo 13, os caras que emitem parecer, que fazem auditorias tributárias, fazem perícias e avaliações, que prestam serviço, técnico, de natureza singular, que tem que ser aquele profissional com aquele conhecimento específico, tá? São os casos lá do artigo 25, incisos 1, 2 e 3, de licitação inexigível. A licitação dispensada, em regra na prova, é aquela que está prevista no artigo 17 para alienação de bens públicos. Todas as outras, quando caem em prova, são as dispensáveis. As licitações dispensáveis, daquele catatal, aquele calhamaço de mais de 20 incisos, do artigo 24, da licitação dispensável. Então você sabe que na Lei 8666, você sabe que você tem artigos chaves para inexigibilidade e dispensa. A inexigibilidade está lá no 25, e você combina com o artigo 13. A licitação dispensável está no 24, com uma porrada de incisos. Eu não sei se você conhece alguém que já conseguiu
dominar e decorar todos aqueles incisos. Eu não consegui, eu dou aula de licitações há 15 anos, e para falar daqueles incisos e explicá-los um a um, eu tenho que abrir a lei. Eu, quando me preparava para fazer prova, e quando eu preparo a galera para fazer prova nas questões administrativas, eu digo o seguinte, meu irmão, caiu a alienação de bem público, fecha os olhos e crava a licitação dispensada. Caiu uma das 3 hipóteses lá do artigo 25, cravo inexigível, contratação de material para fornecedor exclusivo, profissional do setor artístico, um profissional que vai prestar um serviço técnico de natureza singular, ali específico dele, crava que é inexigível, não tem como ter concorrência, não tem como ter competição, é particularizado, é personalizado, não tem como ter competição, inexigibilidade, mete no 25 e bota inexigibilidade, caiu a alienação de bem público, mete no 17 e bota dispensada, qualquer outra, meu irmão, fecha os olhos e crava dispensável. Num provão que você não pode consultar a legislação, você não pode abrir a lei, não pode ir lá ler o 17, o 24, o 25, o 13. É isso, meu irmão. Esse é o caminho, tudo bem? Para você diferenciar a licitação inexigível de licitação dispensada, entendendo a diferença dos fenômenos de inexigibilidade e dispensa, e a diferença entre dispensada e dispensável como espécies do gênero dispensa licitatória. Essa foi a dica 48, direito administrativo. Eu quero trazer vocês agora para 49 e para 50. Tributário constitucional, tributário constitucional. Eu vou começar com o constitucional. Vou dar uma rapidinha, não pense besteira, uma dica rapidinha, tá? Não pense besteira não, que de madrugada a galera concurseira daquela viajadinha, que eu sei que o concurseiro é um povo carente, a gente está sempre sozinho, a gente está sempre de madrugada na solidão, a madrugada vira companheira, a madrugada é a parceira, né? Quantas vezes, meu Deus do céu, eu estudando para começar das minhas aulas, estudando com o meu sonho lá, porra, de vencer na vida, minha companheira madrugada, quantas vezes eu fiquei conversando com a lua, pegava meu violão, pegava minha gaita e ficava sozinho na varanda, sozinho na janela, reoxigenando o coração e voltando para os livros, dando cacete em cima dos livros, porra, virando aula, gravador, degravando aula, porra, quantas e quantas madrugadas eu tava ali sozinho, por natureza, a gente que é concurseiro, velho, hoje eu tô aqui como professor, mas eu sou eternamente aluno também, porque eu assisto aula até hoje, a gente vive na solidão, nosso companheiro é Deus, porra, nosso companheiro é o colega concurseiro ali do grupo, entendeu? Então é importante sim, né, a gente se manter forte aqui na madrugada, e para você que é concurseiro da madruga, eu vou lhe dar agora uma dica top, uma rapidinha, opa, não pense besteira, uma dica rapidinha de direito constitucional. Vamos nessa, galera. Uma brincadeirinha para descontrair, abrir o sorriso, botar a serotonina para aflorar e botar essa alegria para fora. Isso é importante também, tá certo? Vamos lá? Então, vamos lá. Galera, tudo aí. Sem mensagem, tá certo? Agradeço a Deus aí por vocês estarem aqui. Agradeço pela vida de vocês. Saúdo aí. Peço a Jesus que honre muito vocês. Vamos nessa sem mensagens agora. O tema é número de julgadores nos TRFs. Porra, uma questão que derruba geral em prova. Quem assistiu minhas aulas de Poder Judiciário aí no Coach Exame de Ordem vai acertar. Qual é o número, Daphne? Você está lá em Salvador. Qual é o número de julgadores, de desembargadores, de juízes de segunda instância que compõem os TRFs? Tá? Então a gente vai com a dica 49? 49. Dica 49, Direito Constitucional, Poder Judiciário. Anote aí nos apontamentos. Dica 49, Direito Constitucional, Poder Judiciário, número de desembargadores nos TRFs, tá? Então, vamos lá. Quando você vai fazer uma prova, você pode se deparar com essa questão. Já caiu em várias provas, de vários tipos de concurso, já caiu na OAB. Qual é o número de desembargadores que integram os TRFs? Bom, uma preliminar. Lembre-se você que o TRF, Tribunal Regional Federal, ele é o tribunal por via do qual a gente tem a segunda instância da Justiça Federal. A Justiça Federal Comum, ela tem os juízes federais na primeira instância e os TRFs na segunda instância. O TRF, o Tribunal Regional Federal, é o órgão jurisdicional colegiado, tribunal, de segunda instância da Justiça Federal Comum. Então a gente sabe que a Justiça Comum se coloca ao lado da especializada e a Justiça Comum se divide em estadual e federal. A Justiça Estadual e a Federal formam a Justiça Comum e tanto a estadual quanto a federal tem duas instâncias. Os juízes na primeira instância e os tribunais aos quais esses juízes se vinculam na segunda. A Justiça Estadual tem um tribunal em cada estado, os TJs. Já a Justiça Federal não tem um tribunal por estado. Ela tem um tribunal a cada região federal, por isso são os tribunais regionais federais. A gente sabe que até 88 existia um único tribunal federal, que era o TFR, Tribunal Federal de Recursos, que foi extinto na reforma judiciária da Constituinte e foi substituído pelos TRFs. Então a gente sabe que a gente tem os TRFs, os Tribunais Regionais Federais.
Ainda estamos com o número de 5, existe uma possibilidade de aumentarem para 9, né? Já que a gente teve emenda constitucional determinando a mudança do número de 5 para 9, mas houve ajuizamento de ADIM, deferimento de medida cautelar, que suspendeu a emenda. Então a gente tem aí hoje ainda os 5 TRFs, sabendo que a gente pode vir a ter um aumento para 9. Mas hoje são apenas 5 TRFs no Brasil. Por exemplo, Rio de Janeiro e Espírito Santo são 2 estados, eu estou agora aqui no Rio, que formam a 2ª região federal. Tudo bem? A Bahia está na 1ª região federal. A Paraíba está na 5ª região federal. Tudo bem? Então a gente tem diferentes regiões, 5 regiões. E em cada região federal, formada por uma soma de estados, a gente tem um tribunal para essa região. É o Tribunal Regional Federal. O TRF é composto por um número de julgadores. E que número é esse? É isso que eu quero te perguntar para você não errar em prova. Ou melhor, te ensinar. Porque a banca ela pode ser muito maldosa com você. Eu quero te preparar para o nível hard de prova. Se você disser em prova que o TRF tem 7 desembargadores, você erra. Se você disser isso na prova oral de concurso público, você é eliminado automaticamente, na hora. Porque nenhum TRF tem 7 desembargadores. Nenhum. Não, professor. Eu aprendi que o TRF tem 7 desembargadores. Errado. Nós temos 5 TRFs e o que tem menos tem 15 desembargadores. Tem um TRF que tem 43 desembargadores. Então tem que tomar muito cuidado com isso em prova, porque às vezes você lê a Constituição apressada. Aí eu entendo quando o Rafa faz aquela crítica dos macetes. Eu adoro dar macete para vocês, mas eu só dou macete depois de explicar a matéria toda. Vocês sabem disso. Porque às vezes você pega umas explicações muito superficiais, isso termina te derrubando em prova. E aí veja, cada TRF tem que ter no mínimo 7 desembargadores. No mínimo. No mínimo 7 julgadores ali formando o pleno de julgadores. No mínimo 7. Só que nenhum dos 5 tem 7. Um TRF, que é o que tem menos desembargadores, tem 15. Que é o TRF da 5ª região. 3 TRFs tem 27. Que são os TRFs da 1ª, 2ª e 4ª região. Eu vou dizer isso depois repetindo com calma para vocês. E um TRF, que é o maior de todos, que é o da 3ª região, que abarca o estado de São Paulo, e por si só é um volume do cacete de demandas, ele tem 43 julgadores. Então, nós temos 5 TRFs, um com 15 termina em 5, TRF 5. Um com 43, termina em 3, TRF 3. E os outros 3, o TRF 1, o TRF 2 e o TRF 4, tem 27 desembargadores. Veja que essa questão, se caísse em prova, talvez muitos de vocês errassem. A galera que está aí comigo no coaching Exame de Ordem e viu as 3 aulas que eu gravei de Poder Judiciário, está faltando gravar a 4ª. Eu ia gravar hoje, não consegui, não deu tempo. Gravei outras aulas, vou gravar amanhã. Né? A 4ª aula de Poder Judiciário. Eu expliquei isso para vocês, já montei para vocês uma tabelinha com quantos membros tem em cada tribunal do Poder Judiciário brasileiro. Correto? Então fica esperto, porque nos TRFs nós temos que ter no mínimo 7 desembargadores. Ok? No mínimo 7. Mas na prática hoje, algum TRF brasileiro tem 7? Nenhum. No Brasil, pode marcar verdadeiro em prova. Os TRFs têm hoje na prática no mínimo 15. Hoje tem no mínimo 15. Que é o TRF 5ª região, que tem 15. O TRF 3ª região tem 43. E os TRFs da 1ª, 2ª e 4ª região tem 27. Então a banca poderia fazer uma questão maldosa medindo o seu conhecimento da realidade. Se você conhece o Poder Judiciário do Brasil, dos tribunais da Justiça Federal, porra, que é uma justiça importantíssima. Tudo bem? E aí pode vir uma alternativa dizendo, os TRFs no Brasil são compostos por 15, 27 ou 43 desembargadores. É verdade. Essa questão estaria correta. Essa seria a alternativa correta da questão. Matamos. Então eu falei uma dica curtinha, pequenininha, dica de direito constitucional, Poder Judiciário, número de julgadores dos TRFs. Tá claro para vocês? Estamos juntos? Foi a dica 49. Vamos para a dica 50, direito tributário. Dica 50, direito tributário. A dica é contribuições sociais. O tema é contribuições sociais. Então, dica 50, direito tributário, contribuições sociais. Bom, eu vou começar a falar de contribuições sociais, mas eu queria que vocês anotassem uma coisa que eu vou falar aqui agora, antes de falar de contribuições sociais. Eu anunciei isso hoje nas redes sociais. Eu anunciei no Instagram, anunciei nos grupos do WhatsApp. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
nessa sexta-feira agora, para quem está me vendo ao vivo, eu sei que muita gente vai vir em reprise depois da live. Sexta-feira agora, hoje é terça-feira. Na sexta-feira, dia 11 de novembro de 2016, nós vamos começar um evento foda, fantástico, é de graça. Todo mundo preste atenção, galera concurseira e galera da OAB. Vão ser 3 sextas-feiras seguidas. Nas sextas-feiras 11, 18 e 25. A última, a terceira, é do dia do meu aniversário. Nas sextas-feiras 11, 18 e 25 de novembro, o Portal F3, através da minha coordenação e com a equipe de professores, de 15 professores do portal, a gente está oferecendo a vocês, gratuitamente, 3 simulados. Cada simulado tem 80 questões. Prova objetiva, igual à prova da OAB. Uma questão e letras A, B, C, D. Sexta, dia 11, tem o primeiro simulado, que é o mais leve, que a gente chama de simulado light, é o simulado foco. Na outra sexta, dia 18, tem o simulado mais pesado, que é o simulado força, é o simulado hard. E na última sexta-feira, no meu aniversário, dia 25 de novembro, tem o simulado ultra hard, que é o simulado fé, tem que ter fé. Então são 3 simulados, foco, força e fé, light, hard e ultra hard. As 3 provas são de 80 questões. Preste atenção. A galera que quiser participar vai fazer 240 questões. Primeira coisa top, ultra foda desses 3 simulados. Os professores estão desde ontem nos estúdios do portal o dia inteiro gravando. A gente está gravando a correção das 240 questões, comentando letra por letra. Nós escolhemos os assuntos que mais caem na prova da OAB e esses assuntos, tirando ética, que é só para a prova da OAB, caem em todos os concursos, bicho. Então, professor, é simulado para a OAB, meu irmão, humildade, calça e sandália da humildade. Vou fazer prova do MP e magistratura. As questões que eu montei de constitucional são punks, meu irmão, pica das galáxias. As questões que eu fiz de controle de constitucionalidade, de hermenêutica constitucional, é pra pirão, meu irmão, não é pra criança, não, é pra nego cascudo rebolar, é pra professor olhar e dizer, porra, pra dar o gabarito aqui tá apertado, é questão top. Então, esses 3 simulados, eles vão ter cada um 80 questões e tem 240 questões comentadas em vídeos. São 240 vídeos, todos de graça. Não estou cobrando nada de ninguém. Estou fazendo isso para ajudar vocês. Eu fiz isso na prova da OAB passada, foram 10 mil pessoas assistindo os simulados. Eu só fiz divulgação em Facebook, Instagram, a galera foi de boca a boca. Um amigo foi falando, pô, rapaz, assista, é de graça, tá massa, tá um bicho, tá maneiro. E realmente, aqueles simulados que a gente fez, quem fez a prova do OAB, brother? Caralho, a gente fechou mais da metade da prova do OAB naqueles... Eu não tô mentindo não, é só pegar e assistir. Os simulados da turma passada, inclusive, estão à venda lá no portal, é só comprar e você... Caralho, não é mentira. Você abre a prova e olha os simulados, você vai ver que tem mais da metade. Ou seja, uma prova de 80 questões que o pessoal fez na OAB, eram 42 ou 43 que estavam nos nossos simulados. Então, quem fez, brother, foi para a segunda fase. E muita gente que está fazendo prova de concurso é testemunha disso. Fala, PB, eu fiz a prova do INSS, fiz delegado de polícia lá no Pará, e caiu a questão que estava no simulado lá de processo civil, de penal, de constitucional, de ADM. Então, meu irmão, você que está estudando para concurso, por fazer um simulado que não é feito aleatoriamente, é feito por professores, é bom, é um simulado bem feito. Fazer um simulado que tem um gabarito em vídeo explicativo, comentando cada alternativa, por que essa é a certa, por que essas 3 são erradas, porra, isso é um prêmio. Né? Quanto você não pagaria por um material desse? Tá de graça, velho. É só se inscrever. E qual é a diferença dos 3 simulados entre si? Se tem o mesmo número de questões e todos têm questões corrigidas. Qual é a diferença? O simulado light, por que ele é light? Porque são 80 questões, 80 temas. Cada questão é um tema, A, B, C, D no mesmo tema. No hard, são 2 temas por questão. Letra A e letra B num tema, letra C e letra D no outro. Então, no simulado hard, você vai sair de uma prova de 80 questões com 80 assuntos para uma prova de 80 questões com 160 assuntos. Tem que trocar o chip 2 vezes por questão. E no simulado ultra hard, PB, aí, negão, é pra galera cobra coral, é pros black belt de 7º dan. O simulado ultra hard, que a gente faz com gana, pra galera do nossa linha de frente mesmo, são 4 assuntos por questão. Cada letra da questão, A, B, C, D, é um assunto diferente. Exemplo, você vai para a questão lá de administrativo, letra A, poder de polícia, letra B, licitação, letra C, PPP, letra D, probidade administrativa. Marca correta. Ou seja, você vai ter que raciocinar em 4 assuntos diferentes na mesma questão, 80 vezes. Então, é um treinamento. Sabe, velho, uma coisa que me revolta é quando eu vejo vários cursinhos, e é sem querer ser antiético.
por ser dono de curso, eu tenho que medir muito minhas palavras. Mas tem coisa que me revolta, eu tô há 15 anos nesse meio, bicho. E tem umas coisas que são nojentas, bicho. Aí o nego fica mandando aquela porra daquele simuladinho de mentira pra você ficar iludido, achar que o cursinho é bom. Eu vejo o nego bota lá a porra do cursinho, um monte de professor cantando, fazendo musiquinha, e não dá conteúdo, entra na porra da sala e não dá conteúdo. Você fica com um caderno de merda superficial. Quando você chega na prova, que você olha o nível das questões, você fica com aquela cara de cu, velho. Você fica, que porra é essa, velho? Eu não vi nada disso na minha aula, eu paguei um cursinho caro da porra e eu nem ouvi falar nisso. Aí cai lá uma questão, porra, de poder judiciário, dos TRF, caralho, nem me falaram de TRF. Sabe? Aí vem aqueles simulados que são a enganação, brother, que é pra botar, sabe, aquela balinha pra você chupar, achar que tá doce. E aí, meu irmão, quando você chega na prova é fumo. Então a gente combinou, bicho, de fazer um simulado top mesmo, que é como se a gente estivesse fazendo uma prova seletiva no mestrado, no doutorado. Galera, vamos lá, vamos fazer um simulado. Foda-se, doem quem doer. E se os alunos se fuderem no simulado? É bom que a ficha vai cair, os caras vão ver que tem que estudar. Mas eu não vou entrar nesse joguinho que o nego faz, porra, de fazer um simulado pra agradar, um monte de questão fácil, que quando você chegar no dia da prova, não é a realidade. Então os simulados que a gente faz no portal podem vir, que vocês vão adorar, sem medo, podem vir, vocês não vão perder tempo. Eu não me queimaria aqui em público de chamar vocês com uma farsa, com uma merda, com uma palhaçada. Vocês vão amar esses simulados, podem confiar. Começa agora sexta-feira. Para se inscrever, não paga nada. É só entrar no link lá do bit.ly, 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 bit.ly/simulados portal F3. Não paga nada. Se inscreva lá, bit.ly/simulados portal F3. Sexta-feira começa. Toda sexta-feira, a partir de agora, dia 11, 18 e 25, 17 horas, 5 da tarde, horário de Brasília, a gente disponibiliza a prova em PDF na sua área do aluno. Você chega lá e baixa a prova. Você vai ter de 5 às 10 da noite para fazer a prova. 10h30, a partir de 10h30, a gente começa a liberar os gabaritos para vocês na área do aluno. Vai estar o gabarito em PDF para você. E a partir de 11 horas, meia-noite, 2 horas no máximo depois da prova, a gente está liberando os vídeos para vocês começarem a assistir. Todos organizadinhos, gente, por matéria. Vídeo de penal, vídeo de processo civil, vídeo de consumidor, vídeo de ECA, vídeo de ambiental, vídeo de filosofia, de internacional, de trabalho, processo penal, tributário, ADM, constitucional. Tudo organizadinho. Então você escolhe por quais você quer começar. Os professores estão aí desde ontem numa overdose de gravação, numa maratona, os estúdios do portal lotados, todo mundo gravando. Hoje estava eu, Claudinha Molinaro, Cláudia Serpa, Renato Porto, Rafa Barreto, todo mundo, os estúdios lotados, a gente tendo que revezar o estúdio para todo mundo gravar suas questões. Tudo bem? Então é a equipe unida pela aprovação de vocês, é a equipe do Portal F3, que tem a sua sede aqui no Rio de Janeiro e tem aí hoje 30 mil alunos ao vivo cadastrados online do Brasil inteiro. Tudo bem? Então, para se inscrever, não paga nada. Você que está na reprise aí, ó, pause a transmissão e anote. Você que está ao vivo, eu vou falar de novo. bit.ly, bit.ly/simulados portal F3. Beleza? Vou pedir que vocês parem agora a mensagem para não travar. Pelo amor de Deus, que a transmissão tá boa, não tá travando. Se a galera começar a escrever muito, vai travar, tá certo? Para não travar a transmissão. Vamos para a dica 50. Contribuições sociais. Direito tributário, contribuições sociais. Bom, primeiro ponto. O que são contribuições sociais? Uma das espécies de contribuição especial. Contribuição social é uma espécie de contribuição especial. O gênero é a contribuição especial. A espécie é a contribuição social. E o que é contribuição especial? É uma das 5 espécies de tributos. Existem, já falamos disso em outras lives, 5 espécies de tributos. E percebam que eu estou varrendo nessas dicas uma por uma. Já matei os empréstimos compulsórios, já matei taxas, já matei contribuições de melhoria. Então vamos lá. Quais são as 5 espécies de tributos? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Até o final dessas 300 dicas, você já vou estar dando aula, tá? Foi aquela piscadinha rápida de 5 segundos, já voltou, tá certo? Então, quais são as 5 espécies de tributos? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. No âmbito das contribuições especiais, nós temos 4 subespécies. Quais são as subespécies da espécie tributária contribuição especial? De novo, hein? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuição especial.
nós temos 4 categorias de contribuição especial, de contribuições especiais. Uma delas é a contribuição social. Contribuição social é uma espécie do gênero contribuição especial. Quais são as 4 contribuições especiais? Quais são? Contribuições sociais, que é a que a gente quer falar. Contribuições profissionais, aqui o médico paga para o Conselho de Medicina, aqui o engenheiro paga lá para o CREA, não é isso? Então, contribuições sociais, que é o nosso objeto aqui nessa dica 50. Contribuições profissionais. Contribuições de intervenção no domínio econômico, que já foi dica passada, CID, CIDE. E contribuições de iluminação pública, CIP. Contribuição de iluminação pública, CIP, que também já foi alvo de dica passada. Então, eu tenho 4 espécies de contribuição especial. Vamos anotar no caderno? Quais são as 4 espécies de contribuição especial? Contribuição social, contribuição profissional, contribuição de intervenção no domínio econômico e contribuição de iluminação pública. Contribuição social, contribuição profissional, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição de iluminação pública, ok? Bom, o que diferencia essas 4 contribuições uma da outra? O fim especial para o qual o dinheiro vai. Para qual fim o constituinte está determinando que se destine esse dinheiro arrecadado por essa contribuição. O que caracteriza as contribuições especiais é que elas são tributos idealizados para a captação de recursos financeiros que se destinam a um determinado fim especial que o constituinte expressamente selecionou. O constituinte disse para qual fim específico vai aquele dinheiro. As contribuições especiais são tributos que levantam dinheiro para um fim específico pré-determinado pela Constituição. A receita é afetada, é vinculada para aquele fim específico. E existem 4 fins. O que diferencia primordialmente uma contribuição especial da outra é para qual fim o dinheiro está sendo afetado, designado pelo constituinte. E o que é uma contribuição social? É uma contribuição que, quando é cobrada e arrecadada, o dinheiro arrecadado com essa contribuição é destinado ao custeio das despesas do chamado Estado Social. Anote no seu caderno de apontamentos. Contribuição social é a contribuição especial que se cobra para captar recursos financeiros que se destinam ao custeio das despesas do Estado Social. De novo, para você que está anotando, contribuição social é a contribuição especial que se cobra para captar recursos financeiros, dinheiro, para o custeio das despesas do Estado Social. Olha para as minhas mãos. Está vendo isso aqui? É o Estado Social. Está vendo isso aqui? É a contribuição social. Essa aqui, contribuição social, é idealizada para levantar dinheiro para custear esse aqui. Contribuição social é um tributo idealizado para custear Estado Social. Esse cara aqui, o Estado Social, é caro. Tem despesas caríssimas para gerar saúde no Brasil inteiro, uma saúde pública, para gerar educação pública no país inteiro, para manter um regime de previdência social, para gerar as políticas de assistência social com assistencialismo às pessoas carentes e miseráveis, pobres da população. O Estado Social é caríssimo. Tem que ter dinheiro. A contribuição social é a ferramenta, é a engrenagem idealizada pelo Constituinte para captar o dinheiro que se joga aqui dentro. A contribuição social é a mola propulsora que faz o custeio das despesas suportadas na efetivação do Estado Social. Então, o que é contribuição social? Que você já sabe que é uma espécie de contribuição especial, que é uma espécie de tributo. A contribuição social, que é uma espécie de contribuição especial, a contribuição social é um tributo que destina recursos financeiros para o custeio das despesas do Estado Social. Então, se cai na sua prova que foi criado um tributo para arrecadar dinheiro para a saúde, contribuição social. Foi criado um tributo com a finalidade de levantar recursos financeiros para a Política Nacional de Educação, contribuição social. Foi criado um tributo com a finalidade de levantar recursos financeiros para o custeio do regime de previdência, contribuição social. Mas se cai,
Foi criado um tributo para levantar um dinheiro que fica afetado para custear intervenções no domínio econômico. CID, CIDE, contribuição para intervenção no domínio econômico. Foi criado um tributo para levantar dinheiro para custear a prestação do serviço de iluminação pública. CIP, contribuição de iluminação pública, chamada por alguns de COSIP, COSIP, contribuição para o serviço de iluminação pública. A contribuição social, cara, ela é criada para levantar dinheiro para custear as despesas que o Estado administrador suporta quando ele age como Estado social. E quando é que o Estado administrador se investe no personagem de Estado social? Quando ele presta os serviços públicos destinados a efetivar direitos sociais. Então, aprenda uma coisa. Deixa eu ver se eu pego um papel aqui. Se eu acho um rascunho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí, um papel para te mostrar uma coisa legal. Vamos lá. Olha que interessante. Eu vou botar um triângulo aqui para você. Olha que interessante. Existem 3 vértices aqui. Eu vou te mostrar 3 pontos da Constituição. 3 pilares da Constituição. A contribuição social vai aparecer aqui. Esses 3 vértices que estão dentro da Constituição, eles dialogam. A contribuição social, ela faz parte de uma engrenagem que você só enxerga quando você começa a dominar a Constituição, quando você aprende o direito constitucional, que é fundamental para entender o direito tributário. Olha que bacana. Aqui em cima estão os direitos sociais. Os direitos sociais integram o rol dos direitos fundamentais. Estão lá no título 2 da Constituição. A Constituição tem 10 títulos. O título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais se dividem em 5 capítulos. O capítulo 2 é o dos direitos sociais. Vai do artigo 6 ao artigo 10. Aí depois começa os direitos de nacionalidade, que é o capítulo 3. Então, o título 2 da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais, tem o capítulo 1 dos direitos individuais e coletivos, que é o artigo 5º. Um capítulo 2 dos direitos sociais, artigo 6º, artigo 10, artigo 11, artigo 10. E depois vem os direitos de nacionalidade. Depois vem os direitos políticos. E por fim o 5º capítulo, que é o dos direitos dos partidos políticos. Né? Aí olha que interessante. Todos vocês junto comigo. Olha que interessante. Para que esses direitos sociais sejam efetivados, o Estado precisa